Imagina que você entra num supermercado e descobre que o preço do seu chocolate importado favorito dobrou da noite pro dia. Não, sem ter sido culpa do cacau, nem do dólar, mas de uma palavrinha que está movimentando o noticiário de economia do mundo todo. Pessoal, sejam muito bem-vindos à Era das Tarifas. A nova fase da economia, onde tributar a importação magicamente parece que resolve todos os problemas, desde a criação de empregos até a diminuição de impostos. Pelo menos é o que eles querem que a gente acredite. Será que isso faz sentido? Hoje nós vamos desvendar o que são essas tarifas, como elas afetam o Brasil e por que elas podem desencadear uma verdadeira guerra comercial entre os países. Vamos começar pelo básico? O que são essas tais tarifas? Em termos bem simples, uma tarifa é como se fosse um imposto que um país impõe sobre produtos que entram nas suas fronteiras. Normalmente para proteger a indústria doméstica. Normalmente, tá? Porque também não é regra. Imagina que o Brasil decidiu taxar vinhos franceses para proteger os produtores de vinho aqui do Brasil. Como essa tarifa adicional, o vinho francês fica mais caro e os brasileiros compram mais vinhos do Brasil. Mas calma, porque como eu disse, as coisas nem sempre são óbvias como parece. Ainda que a razão mais comum para a imposição de tarifas seja proteger a indústria doméstica da concorrência estrangeira, nem sempre esse é o objetivo final da história. No nosso exemplo, impor uma taxa sobre os vinhos franceses faria com que a França vendesse menos produtos para o Brasil e, por consequência, fosse prejudicada economicamente com a perda desse mercado. Então, você está querendo me dizer que as tarifas podem ser utilizadas como instrumento político para prejudicar algum país economicamente? Exatamente. Agora você está começando a entender como uma briga entre países pode ter uma consequência econômica para todo mundo. Já durante o seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump fez das tarifas uma peça central da sua política econômica. Em 2018, ele impôs uma série delas, sempre dizendo que buscava o quê? Proteger a indústria americana desses setores. O famoso Make America Great Again. Vamos aos números. Com as tarifas, o preço do aço subiu 68% em um ano. A indústria automotiva teve custos adicionais de bilhões de dólares e o setor de manufatura perdeu 75 mil empregos. Ah, mas eu li que alguns produtos, e eu até sei qual, tá? Por exemplo, a máquina de lavar, tiveram queda no preço mesmo com tarifas. Sim, quando as empresas acharam brechas na política tarifária. Mas depois subiu 12% em um ano. Ah, mas gerou emprego para a indústria nacional. Ok. A que preço? Aumentar empregos nem sempre quer dizer aumentar a capacidade de consumo das pessoas. Isso é simples. Se tudo está mais caro, mesmo com emprego, consome-se menos. Quem pagou o preço? O consumidor. Porque ao contrário do que tentam dizer, as tarifas não são um imposto para outros países. É um imposto que é repassado para o consumidor. Sempre. Mas então por que tem tanta gente que defende as tarifas? As tarifas não são uma invenção recente. Elas têm sido usadas há muito tempo como uma ferramenta econômica e política. E aí os apoiadores dizem, mas funcionou naquela época, por que não funciona agora? Simples, a economia mundial mudou. Hoje nós temos cadeias de suprimentos globais, onde componentes de um mesmo produto vêm de dezenas de países diferentes. Você tem o aço vindo de um país, os chips eletrônicos de outro, componente de plástico de outro. Taxar a importação não protege a indústria, encarece a produção. Isso porque com a modernização da produção e do transporte, cada país faz aquilo que lhe é mais útil fazer. Aquilo que ele tem vocação, aquilo que ele já tem indústria e mão de obra local preparada para isso. E em pleno 2025 não existem fronteiras físicas para um bom negócio. Mas os Estados Unidos utilizaram essa ideia lá nos idos dos anos de 1930. Sim, durante a Grande Depressão, o governo americano aumentou significativamente as tarifas sobre mais de 20 mil produtos importados, tentando proteger a indústria nacional. Você sabe o que eles conseguiram? Uma série de retaliações dos outros países, aumento de preço, e os países que sofreram com as tarifas acabaram arrastados para uma grande recessão global. Quem romantiza a tarifa como solução para tudo acaba se esquecendo que a maior parte do crescimento americano veio depois
depois que os Estados Unidos começaram a reduzir tarifas. Acordos comerciais ajudaram a integrar a economia global, reduzindo custos para empresas e consumidores. É por isso que hoje você tem mais acesso a diversos bens de consumo que até a década de 70 eram impensáveis, por exemplo, para a maioria dos brasileiros. Hoje, a maioria das pessoas físicas consegue importar os mais diversos badulaques, e eu gosto bastante, a partir de um único aplicativo do celular. Você pede, o item sai lá do outro lado do mundo e é entregue na sua porta. Para as empresas funciona assim também. As importações ficaram muito mais acessíveis e a produção global mudou. Mas e o Brasil com essa história toda de tarifa e Donald Trump? Brasil, tendo os Estados Unidos como um dos seus maiores parceiros comerciais, sempre é diretamente afetado com essas guerras tarifárias. Em 2018 foi assim, o governo brasileiro precisou de muita diplomacia para conseguir algum alívio nas tarifas. Ou seja, vai sobrar para nós de novo? Muito provavelmente. Durante a própria campanha presidencial, Donald Trump reiterou a sua ideia de que as tarifas poderiam substituir impostos, como o imposto de renda. Na cabeça deles, em vez de pagar o imposto de renda, os estrangeiros pagariam imposto para vender seus produtos nos Estados Unidos. E essa conta ia fechar, eu não sei como. Porque estudos iniciais da Tax Foundation indicam que o valor arrecadado com as tarifas não seriam nem uma pequena fração do necessário para eventualmente diminuir o imposto de renda. Já nos primeiros dias do novo mandato, Trump decidiu que vai mesmo por esse caminho. Comprou briga com o vizinho, Canadá, México, comprou briga com a China, colocou no meio uma história de uma eventual sanção relacionada à política migratória, tráfico de substâncias como fentanil, enfim. A alegação foi de que essas tarifas seriam uma forma de pressionar os vizinhos, outras tarifas para proteger a indústria doméstica. Muita confusão. Percebe como sempre tem algo que vai além do simples protecionismo? A guerra comercial do século XXI é muito mais complexa do que as pessoas podem imaginar. Mas quem é que são os mais afetados? Se você acha que isso não te afeta, eu acho melhor pensar de novo. Não adianta dizer que as tarifas não causam inflação. Ah, tem o exemplo da Noruega, sempre a Noruega, né? A gente precisa lembrar primeiro que a Noruega tem 5 milhões de pessoas, o que não dá nem metade da cidade de São Paulo. Comparar Estados Unidos e Noruega é como dizer que uma dieta de salmão e caviar funciona para todo mundo porque dá certo na casa do milionário. Quando no primeiro mandato o presidente Trump aplicou tarifas na China, o Federal Reserve estimou que cada família americana pagou em média $1.300 a mais por ano. Aparentemente, essa nova estratégia econômica é assim, cobrar tarifas e vender como se fosse o portal para um futuro desconto de imposto, o que dificilmente será equalizado a esse ponto. No final sobra guerra política e as empresas pagando mais caro pelos insumos e os consumidores pagando mais caro por tudo. Ah, mas alguém vem com aquela história de mas no século XIX funcionava tão bem. Lembra? Naquela época a gente enviava carta e carta para outros países demorava ali, mal uns 6 meses para chegar. Tudo evolui. Ou pelo menos era para ter evoluído.